Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos apresentar alguns teoremas e alguns corolários relativos ao perpendicularismo entre reto e plano e entre planos, que serão úteis para a interpretação e a resolução de exercícios. Assim como a gente fez, quando a gente viu teoremas e corolários sobre paralelismo, nós aqui também não vamos demonstrar esses teoremas e corolários, apenas a gente vai citar, tá? Para conhecimento, para poder usar depois em alguns exercícios. Então, teoremas e corolários sobre perpendicularismo entre reta e plano. Primeiro, tá? Toda reta perpendicular a um plano é perpendicular a qualquer plano paralelo ao primeiro. Então veja, tem uma reta que é perpendicular a um plano. Tá? Ela vai ser perpendicular a qualquer plano paralelo a esse primeiro plano. Então dá para imaginar, desenhar, né, meio intuitivamente, apesar que eu disse que não se estuda muito intuitivamente isso, que às vezes engana a intuição. Isso aqui não é muito fácil para imaginar. Segundo, todo plano perpendicular a uma reta é perpendicular a qualquer reta paralela à primeira. Então isso é bem fácil. Eu tenho todo plano que é perpendicular a uma reta vai ser perpendicular a qualquer reta paralela à primeira. Terceiro, ó, isso também é fácil. Ó. Por um ponto qualquer do espaço passa um e somente um plano perpendicular a uma reta dada. Então eu tenho um ponto e uma reta. Por esse ponto passa somente um plano perpendicular à reta dada. Barbadinha. Quarto, se uma reta de um plano é perpendicular a outro plano, este possui uma reta perpendicular ao primeiro. Isso aqui, inclusive, né, é consequência de um dos teoremas que a gente já viu, tá, nas aulas anteriores. Quinto, se uma reta é ortogonal a duas retas concorrentes de um plano, então ela é perpendicular a esse plano. Barbadinha também. Sexto, se dois planos são perpendiculares a uma mesma reta, então eles são paralelos entre si. Então, esse também é bem fácil. Ó. Dois planos são perpendiculares a uma mesma reta, então eles são paralelos entre si. Barbadinha. Pensa assim, uma reta que fura um plano vai furar o outro plano também. Se ela fura perpendicularmente aos dois planos, então os planos são paralelos. Sétimo, se duas retas são perpendiculares a um mesmo plano, então elas são paralelas entre si. Então aqui é duas retas perpendiculares ao mesmo plano, então elas são paralelas entre si. Barbadinha. Oitavo, se duas retas são paralelas a um plano, é perpendicular a uma delas, então ele é perpendicular a outra reta. Então se duas retas são paralelas a um plano, se duas retas são paralelas e um plano é perpendicular a uma delas, então ele é perpendicular a outra reta. Barbadinha. Agora vamos ver alguns teoremas e corolários sobre perpendicularismo entre planos. Então, o primeiro, por um ponto passam infinitos planos perpendiculares a um plano dado. Então, eu tenho um ponto no espaço e um plano. Por esse ponto passam infinitos planos perpendiculares ao plano dado. Barbadinha. Segundo, se dois planos são perpendiculares, toda reta perpendicular a um deles, passando por um ponto de outro, está contida nesse outro plano. Barbadinha. Terceiro, se dois planos são perpendiculares entre si e uma reta de um deles é perpendicular à interseção dos planos, então essa reta é perpendicular ao outro plano. Barbadinha. Veja, se dois planos são perpendiculares entre si e uma reta de um deles é perpendicular à intersecção dos planos, então esta reta é perpendicular a outro plano. Veja, dá uma olhada nas nossas construções ali para demonstrar, né, os nossos teoremas, as aulas anteriores, vocês vão ver que isso aqui aparece seguidamente. Quarto, por uma reta não perpendicular a um plano, existe um único plano perpendicular ao primeiro plano. Então, se eu tenho uma reta que não é perpendicular a um plano, então só existe um plano que vai passar por esta reta perpendicular ao primeiro plano. Barbadinha. Quinto, se um plano é perpendicular a dois planos secantes, então é perpendicular à interseção desses planos. Eu tenho dois planos secantes, formam entre si ângulo qualquer, eles se cruzam, né, formando uma reta. A intersecção é uma reta. Então,
Tá? Esse plano é perpendicular à intersecção desses planos, essa reta de intersecção. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário e divulgue para os colegas as nossas aulas. Na próxima aula vamos